mais um encontro de quarta-feira. Eu sou o pastor Gilmar, da Igreja Evangélica Reformada de São Paulo. E vamos para mais uma reflexão bíblica. Nossa reflexão bíblica de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acabe agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Nosso tema de hoje é: não tenha medo de ter medo. Você agora está com medo de alguma coisa? Tem algo que te amedronta? O texto que nós lemos fala do profeta Elias. O Elias era um profeta muito importante, o primeiro do ministério, do grande ministério dos profetas em Israel. Ele era um homem corajoso, ele enfrentou e desbaratou todos os profetas de Baal. E chegou um momento da vida dele que ele ficou com medo de morrer, com medo de ser assassinado. E ele preferia morrer, que Deus desse um fim na vida dele e que ele não caísse nas mãos dos seus inimigos. Mas a Bíblia diz, como nós lemos, ele teve medo, ele ficou com medo. O profeta Elias, ele era um profeta, um homem de Deus, mas ele era um ser humano, como todos nós. Ele não era um super-homem ou um super-profeta, mas ele era um homem comum, usado por Deus, chamado por Deus para desempenhar o seu ministério. E ele foi para uma cidade distante, chegou naquela cidade, foi para o deserto, mas lá no deserto, o anjo do Senhor estava o guiando. Ele não estava só, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus. Estava com medo, estava temendo pela sua vida, mas ele não fugiu de Deus, ele fugiu daquela situação, mas ele continuava sendo o servo de Deus. Por isso que Deus o acompanhou naquele momento. Não foi nada vergonhoso para ele, nenhum demérito para o profeta sentir medo. Ele estava com medo naquele momento e ele foi para o deserto. E ali ele estava sendo guiado pelo Senhor. E Deus o guiou para um monte importante, para o Monte Sinai, o monte sagrado. E ele comeu, se alimentou e à noite ele entrou numa caverna para dormir. E ali que Deus falou com ele. Mas eu quero destacar o fato de que ele sentiu medo. E isso é comum para todo ser humano. Atualmente, as pessoas andam com muito medo. Medo de pegar o vírus, o coronavírus. Isso é um medo que está não só sobre nós, sobre crentes, também sobre os descrentes, sobre brasileiros, sobre todos os moradores da terra. E o que nós temos que fazer? Nos proteger. Em outros casos, nós temos que fugir, nos isolar, nos distanciar, para não sermos contaminados. E nós, a Bíblia mesmo nos diz que nós devemos fugir. Em alguns momentos, nós temos que fugir, pelo menos de 3 coisas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Fugir da idolatria. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Fugir da aparência do mal. Não é nenhum demérito, nenhuma vergonha a gente ter que, em alguns momentos da nossa vida, fugir de certas circunstâncias. Não tenha medo de ter medo, não tenha vergonha de ter medo, não tenha vergonha de ter que fugir, porque fazendo assim, estamos salvando a nossa vida, estamos protegendo a nossa vida e a vida de outros, daqueles que estão perto de nós, daqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe e esta coragem que o Elias sempre teve, nós também temos, somos cristãos.
E o fato de ter medo, não se esqueça, não é nenhum demérito para a vida cristã, mas obediência à palavra do Senhor. Deus está conosco, o mesmo Deus que esteve com Elias naquela caminhada pelo deserto, subindo no monte, depois lá na caverna, o terremoto, o vento, depois a brisa, Deus estava ao seu lado para o proteger, para o acolher na hora que ele estava sentindo muito medo, na hora que ele estava muito aflito. Amém?